Olá, tudo bem, meus amigos, minhas amigas? Como é que vocês estão aí? Estão lendo o livro? Tá tudo certo? Bom, esse vídeo, ele entra no capítulo 3, um capítulo sobre hermenêutica, extremamente interessante, importante. E este assunto está dentro dos limites da interpretação constitucional. Ali, quando se fala de interpretação constitucional, eu trago alguns exemplos do que a doutrina chama de sentença aditiva, ou sentenças manipulativas de efeito aditivo. Alguns usam declaração de inconstitucionalidade com efeito acumulativo ou aditivo. Por que eu estou chamando a atenção sobre esse assunto? Porque dentre os exemplos de sentença aditiva está aquela relacionada ao direito de greve. E vamos dar uma olhada aqui. Então, o que eu quero propor é analisar o direito de greve de servidor público, que é o exemplo dos mandados de injunção, que você acaba de estudar, e verificar como hoje é o entendimento, ou qual é o entendimento do Supremo em relação à greve de policial civil e de policial militar. Porque você não pode errar isso aqui. Tudo bem? Bom, vamos ler qual é o conceito de sentença aditiva que o ministro Gilmar, no seu trabalho acadêmico, traz. E depois olhar qual é a proposta de Canutilho. Isso tudo está no livro lá, mas eu vou ler só para resgatar o assunto. Diz Gilmar Mendes que no entendimento dele, pela sentença aditiva ou manipulativa de efeito aditivo, a Corte Constitucional declara inconstitucional certo dispositivo legal, não pelo que expressa, mas pelo que omite, alargando o texto da lei ou seu âmbito de incidência. Veja, a inconstitucionalidade decorreu de uma omissão. E o judiciário vai adicionar à regra constitucional uma situação não pensada para que aquela omissão não caracterize-se como inconstitucional. Veja o conceito de Canutilho. Denomina declaração de inconstitucionalidade com efeito acumulativo, aditivo, na medida em que a sentença do tribunal alarga o âmbito normativo de um preceito, declarando inconstitucional a disposição na parte em que não prevê, contempla uma exceção ou impõe uma condição a certas situações que deveria prever. E por isso chama de sentenças aditivas. E aí vem alguns exemplos que o ministro Gilmar propõe e a gente traz outros também aí no livro. Dentre esses exemplos, só para trazer um e depois o outro que a gente foca na análise de hoje, é a DPF 54, que tratou da interrupção da gravidez de feto com anencefalia. Veja, quando a Constituição fez a proteção à vida, o direito à vida, ela não trouxe uma exceção envolvendo a situação de feto com anencefalia. Tecnicamente, a interrupção da gravidez até caracterizava-se como crime de aborto. Percebam. O que se observou no julgamento dessa DPF 54 foi uma evolução da tecnologia e a certeza em termos de diagnóstico de que em situações muito particulares, que é o caso da anencefalia total, não haverá perspectiva de sobrevida. E diante dessa situação qual? Que a gestante vai conduzir toda uma gestação e vai dar à luz a uma criança que não tem perspectiva de sobrevida, se entendeu aqui, na decisão do Supremo, em criar uma hipótese em que se permite à gestante interromper a gravidez. Veja, não é que o Supremo está dizendo que ela tenha o dever de interromper a gravidez, o Supremo está dizendo que está dada a oportunidade, dentro da própria ideia de dignidade da gestante em conduzir a gravidez sem a perspectiva de sobrevida, de ela decidir se quer ou não interromper a gravidez. Está se adicionando uma disposição que não estava prevista na Constituição. Percebe? Bom, e a questão do direito de greve? A questão do direito de greve, ela está prevista de modo explícito no 37.7, diz ali que todo servidor público tem direito de greve. Só que
não há primeiro ponto, uma lei que regulamente o direito de greve para servidor público hoje. Há uma omissão total do legislador. Ele não foi, a Constituição não foi regulamentada, não há uma lei disciplinando o direito de greve. E não há uma lei definindo regras sobre a Polícia Civil. Esse é o ponto. Então, o que se fez no julgamento desses mandados de injunção? Mandou aplicar, por analogia, a lei da iniciativa privada e permitiu que o policial civil pudesse exercer o direito de greve. Percebam? Veja, o julgamento desse MI tomou até, ou adotou até, uma posição que não é o normal, ou não era também o normal, na jurisprudência do Supremo, que foi uma posição concretista geral. O Supremo definiu, a partir do julgamento desse MI, que é possível que todo servidor público possa exercer o direito de greve. Olha que coisa interessante. Inclusive, o policial civil. E por que eu estou, então, abrindo um vídeo nesse assunto? Para deixar claro que o atual entendimento do Supremo é no sentido de proibir a greve de policial civil. Essa é a minha preocupação. Este assunto vai ser retomado no capítulo 13, quando eu trato de forças de segurança pública. E vou explicar com muito detalhamento essa questão. Inclusive, vamos abrir um vídeo para discutir o tema. Mas eu já quero chamar a atenção, deixar claro que, muito embora você esteja lendo um exemplo de sentença aditida proposta pelo ministro Gilmar, este exemplo é um exemplo meramente acadêmico porque o atual entendimento do Supremo proíbe a greve de policial civil. E aí eu quero falar um pouquinho desse assunto. Acho que é o momento de tentar explicar, e esse assunto é retomado lá, de tentar explicar como funciona isso. Então eu vou ter que falar tanto rapidamente de Forças Armadas, como também de Forças de Segurança Pública, né? A questão da Polícia Civil. Então vamos ler o texto quando fala de Forças Armadas. Mas primeiro, eu quero colocar uma lembrança histórica. Vem comigo aqui. A Constituição do Império falava simplesmente em forças do mar e forças da terra. Quando você lê a Constituição do Império, você não encontra ali as forças do ar. Você não encontra a aeronáutica. E se perguntarem no oral de concurso para você, doutor, por que na Constituição do Império não havia a aeronáutica ali como força armada? Você pode ficar um pouco preocupado com a pergunta, mas isso é comum. Isso, infelizmente, ocorre em fase oral de concurso. Infelizmente, isso eventualmente ocorre porque o examinador quer testar o seu equilíbrio emocional. E a resposta é a seguinte. É simples. Por que não havia forças do ar? Porque no momento da Constituição do Império ainda não existia o avião. Simples, meus amigos. O avião vai ser inventado em 1906. Portanto, no texto de 1824 não tinha como se falar. Obviamente que desenvolvida a aeronáutica, ela passou a estar prevista e está explicitamente lembrada no 142 da Constituição. Vem comigo ler o 142, vamos para a tela. Diz o texto: as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer desses da lei e da ordem. Meus amigos, esse é um assunto extremamente importante que eu resgato no capítulo 13, que é o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem, GLO, garantia da lei e da ordem. E, portanto, o que a gente vivenciou em alguns momentos da história, emprego das Forças Armadas para cuidar de segurança pública. É possível? Em tese, sim. Não é o normal, não é o natural das forças. O natural das Forças Armadas não é cuidar de segurança pública. O natural das Forças Armadas, veja a tela de novo, vem comigo, é cuidar da defesa da pátria e da garantia dos poderes constitucionais. E somente por iniciativa destes da lei e da ordem. Quem cuida de segurança pública são as forças de segurança pública. O problema de segurança pública é o problema da polícia militar.
Aconteceu o crime, a Polícia Civil investiga. Então, Forças Armadas não tem, em regra, não é papel deles cuidar de segurança pública, mas para garantia de lei e de ordem é possível na forma que a gente estuda lá no capítulo 13. E quem tiver interessado já leia o capítulo 13, tem até vídeo lá sobre isso. Tudo bem? Bom, o primeiro ponto que fica claro no 142 é a noção de hierarquia e disciplina e o comando por um chefe supremo que é o presidente da República. Então vamos olhar esta noção hierárquica, o comandante supremo, o presidente da República, o Ministério da Defesa e comandos da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Tudo bem? Bom, diante dessa noção de hierarquia e disciplina, o Constituinte originário estabeleceu lá no artigo 142 diversas derrogações, vamos chamar assim, do direito comum. Veja, por exemplo, o 142, parágrafo 2º. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Olha que coisa. Os militares têm derrogações de direitos explícitos, como este bom exemplo aqui. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Claro que há uma exceção aqui, a possibilidade de se controlar o controle de legalidade. É possível. O que se proibiu foi o uso do habeas corpus para controlar o mérito dessas punições disciplinares militares. E, dentre as exceções a direitos normais, está aquela para os militares das Forças Armadas que proíbe paramilitares das Forças Armadas, não estou falando de Polícia Civil, estou falando de militares das Forças Armadas, a proibição da sindicalização e da greve. Isso está explícito no 142, parágrafo 3º, inciso 4º. Muito bem. Como é que fica para os militares estaduais, professor? Isso a gente estuda no capítulo 13 e a gente vê que são militares estaduais, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Esta proibição do 142 está estendida também para os militares estaduais por força do artigo 42. Então vamos para a tela para a gente ver qual é o entendimento. Então é o seguinte, o 142, parágrafo 3º, inciso 4º, proíbe ao militares das Forças Armadas, sindicalização e greve. O 42, parágrafo 1º, estende esta proibição que está expressa para os militares das Forças Armadas, para os militares estaduais. Quem são? PM e Corpo de Bombeiros. Como é que fica ou como está a previsão constitucional em relação a policial civil? Em relação ao policial civil, não há nenhuma proibição. O policial civil é um servidor público, civil, não militar. E até então, em tese, o policial civil podia, já que servidor público civil e não militar, realizar ou ter o direito de greve. Aliás, isso foi decidido nesses mandados de injunção que você está estudando. Um desses mandados de injunção foi impetrado por um sindicato de policiais civis do Espírito Santo. Então, o que se entendeu neste primeiro momento da jurisprudência do Supremo é que o policial civil podia exercer o direito de greve. Ficou claro isso, gente? Bom, eu não quero que você erre. A Constituição proíbe sindicalização e greve de militar. A Constituição é silente em relação a policial civil. Por isso a sentença aditiva para adicionar, diante do silêncio, a possibilidade do policial civil realizar o direito de greve. Tudo bem? Esses são os mandados de injunção que o ministro Gilmar dá como exemplo. Agora, por que eu estou chamando a atenção? Porque no momento seguinte, a jurisprudência do Supremo foi modificada e a jurisprudência do Supremo passou a não mais admitir o direito de greve dos policiais civis. Vamos ler a jurisprudência? Vem comigo. É a reclamação 6568 de 2009. Diz ali que
as atividades das quais dependam a manutenção da ordem pública e a segurança pública, a administração da justiça, onde as carreiras de Estado, cujos membros exercem atividades indelegáveis, inclusive as de exação tributária e a saúde pública, não estão inseridas nos elencos dos servidores alcançados por esse direito. Serviços públicos desenvolvidos por grupos armados. As atividades desenvolvidas pela Polícia Civil são análogas para esse fim às dos militares, em relação às quais a Constituição expressamente proíbe a greve. Então, é extremamente importante essa expressão. As atividades desenvolvidas pela Polícia Civil são análogas para esse fim, este efeito, às dos militares. Portanto, meus amigos, o que aconteceu? O entendimento do Supremo, nesse segundo momento, foi no sentido de proibir a greve. Não estou falando sindicalização, estou falando greve dos policiais civis. Por quê? São um grupo armado. E, portanto, não se admite. Aliás, é bastante interessante, já vou falar em seguida de uma decisão posterior do Supremo, um voto do ministro Alexandre de Moraes, que disse o direito de reunião, que é o direito de se reunirem pessoas para manifestar, o direito de greve está amparado pelo direito de reunião, está proibido que grupos armados se reúnam para exercer aquele direito. Então, o próprio ministro Alexandre de Moraes deu mais um argumento nesse sentido, porque o policial militar, ele é armado 24 horas por dia. Então, seria mais um argumento para se tentar esta proibição. E isto foi confirmado em 2017. O julgamento da reclamação em 2009 foi numa questão de ordem. Em 2017 se firmou uma tese jurídica em julgamento de repercussão geral. Por isso, extremamente importante o atual entendimento e que eu quero chamar a atenção de vocês quando estão lendo esses mandados de injunção. Vamos ler, então, o atual posicionamento da jurisprudência do Supremo que proíbe greve de policial civil. Vem comigo. Jurisprudência, área 654-432, julgamento 6-3, julgamento em 5/4/2017. Tese firmada. O exercício do direito de greve sob qualquer forma ou modalidade é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. Com esse entendimento, está agora explícito em tese de repercussão geral que é vedado o direito de greve do policial civil. E a todos aqueles que exerçam. Volta para a tela, olha a expressão. Todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. Está proibido. Bom, o que vocês devem estar pensando, especialmente com muita honra e alegria, tenho leitores das áreas de segurança, das áreas policiais, devem estar pensando como é que o policial vai reivindicar direitos, porque isso é natural, isso é esperado. Não se pode admitir que o policial, que a polícia fique vendida nas mãos do governador. É algo para se pensar como vão reivindicar. Se a jurisprudência proibiu o direito de greve, como vão reivindicar? Essa foi uma preocupação do ministro Barroso nessa votação de 2017 e que colocou como tese jurídica uma perspectiva à luz do artigo 165 do Código de Processo Civil de 2015, o novo Código. Então vamos ler a tese 2 firmada nesse julgado, que foi o seguinte: o ministro Barroso sustentou a possibilidade de os sindicatos acionarem o Poder Judiciário para a realização de mediação. É obrigatória a participação do poder público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública, nos termos do artigo 165, para vocalização dos interesses da categoria. Então veja, os sindicatos que representam esses policiais, o policial civil, não está proibido de se sindicalizar. Aliás, existem sindicatos de policiais civis. Só para lembrar, quem está proibido de sindicalização são os militares. O policial civil está permitido sindicalização. O que se proibiu pela jurisprudência foi a greve do policial civil. Então veja, os sindicatos poderão ir até o judiciário para uma proposta de mediação. E aí há uma obrigação do poder público participar dessa mediação. E aí a mesa se tentar
chegar a uma solução. Porque realmente, eu vou concordar, não tem como não ter, tem que ter um mecanismo de vocalização dos interesses, porque senão a polícia fica nas mãos do governador. É uma realidade, uma triste realidade, que tem que ter, e como está proibida a greve, se pensou nesta proposta. Tudo bem? Bom, eu acho que esse assunto está tranquilo, você vai aprofundar no capítulo 13. Eu tinha uma preocupação muito grande aqui para que, ao ler esse mandado de injunção, você tivesse a certeza, e estou destacando aqui no vídeo, de qual é o entendimento atual do Supremo sobre greve na Polícia Civil, proibido de acordo com o entendimento do Supremo. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem na sua leitura. Estamos juntos, qualquer dúvida é só entrar em contato. Muito obrigado e até o próximo vídeo.